Queridos, nós daremos continuidade nesta noite ao assunto do mês. Obediência antecede a bênção. É lógico que a cada mensagem, o slide ali é diferente, né? Mas o tema é esse: obediência antecede a bênção. E eu costumo dizer que no alfabeto do nosso Deus existem apenas quatro letras. O, B, D, C, né? Que foi colocado ali naquele slide. Mas quando eu quero ler com os irmãos e depois eu estarei falando alguma coisa a respeito dos personagens desta mensagem, eu quero ler com os irmãos lá em 2 Reis. Abra sua Bíblia, porque hoje estamos tendo um auxílio ali do irmão Antônio, mas abra sua Bíblia em 2 Reis, melhor dizendo, segundo livro de Reis, capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4, capítulo 4, nós estaremos lendo do versículo 1 até o 7º. Segundo livro de Reis, capítulo 4, é um texto por demais conhecido nosso. Eu não trarei nenhuma novidade nesta noite para os irmãos, apenas recordando o que Deus tem feito, o que Deus fez, tem feito e fará em nossas vidas. E faremos esta leitura de uma forma alternada. Sei que temos uma variedade de Bíblias, mas estaremos fazendo uma leitura de forma alternada. Pela Bíblia que eu tenho em mãos, tem como título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E no versículo de número 1, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo número 2. Então disse ele: vá, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Versículo 4. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vá, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Somente até aqui, do 1 ao 7. Podeis assentar, queridos. Quando nós falamos aqui a respeito de obediência, e antes de entrarmos nesse segundo slide, ainda no primeiro slide, antes de falarmos a respeito de obediência, eu gostaria de falar algumas coisas a respeito destas pessoas que estão envolvidas neste texto, que não está ali no slide, do que eu vou falar, que encontra-se lá no capítulo 19, no próprio livro de Reis, capítulo 1, versículo de número 19, bem pertinho, é só voltar algumas páginas. 1 Reis 19, versículo de 16 até versículo 16 e 17. Aliás, só o 16 é o suficiente. 1 Reis 19, versículo 16. Também Jeú,
filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Bel-Meade, ungirás profetas em teu lugar. Quando nós falamos sobre obediência, nós precisamos entender a origem aqui. A obediência começou com Eliseu. A obediência não começou com aquela mulher em ouvir o profeta. Eliseu, ele era filho de Safate, eles moravam próximo ao rio Jordão, e o seu pai, Safate, era um homem rico, um homem com muitas posses, E neste versículo aqui nos fala que ele foi chamado, Deus falou com Elias e mandou que Elias chamasse Eliseu. Eliseu não surgiu do nada. Eliseu poderia falar assim, não, peraí, meu pai tem muitas terras, eu estou tranquilo, posso viver tranquilamente da renda de tudo quanto meu pai tem, porque quando ele vier a falecer, eu herdarei toda essa terra. Mas ele foi obediente à voz de Deus. O Senhor Deus falou com Elias, e Elias falou com Eliseu, e mandou que buscasse Eliseu para ser profeta. E nós sabemos que o profeta, ele foi profeta em Israel. Nós sabemos que os profetas naqueles dias, os profetas não eram bem vistos. Eles não eram bem vistos. Não eram bem vistos por quê? Porque tudo de errado que o povo fazia, a obrigação do profeta era apontar para o erro, segundo a orientação de Deus. Segundo a orientação de Deus, eles tinham a obrigação de chegar, tanto é que em várias passagens bíblicas nós encontramos eles falando assim, ó, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Imagine você sair de uma situação confortável e de repente ter que encarar uma situação extremamente difícil. Você fazer, mas espera aí, eu tenho uma vida super, hiper confortável, eu não vou abrir mão da minha vida para arriscá-la. Não vou abrir mão disso. Não vou sair de onde eu estou para um confronto com um povo este que era desobediente à palavra do Senhor. Mas a obediência começou ali, quando ele ouviu o chamado, quando Elias chegou ali e o chamou. Olha, aqui a Bíblia não narra, mas certamente que Elias chegou para Eliseu e falou assim, olha, o Senhor mandou falar contigo que você será o próximo profeta, para você me seguir. E aí surgiu a obediência de Eliseu, e Eliseu seguiu Elias, começou a seguir Elias, de acordo com este versículo, capítulo 19. E voltando, aí sim, pode trocar por gentileza, irmão. Entrando neste outro slide, nos fala, não há azeite sem que se reúna as vasilhas. Estava acontecendo ali um momento de grande dificuldade. E dentro desse outro, obrigado, irmã, dentro desse outro slide, do terceiro slide, nos fala o seguinte, a situação, o que eles estavam vivendo. Qual era a situação? Havia fome em Israel, no terceiro slide. Havia fome em Israel. Eles estavam passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Israel estava passando por um momento de fome. A fome não bateu somente na casa daquela mulher. Mas a fome já existia naquele lugar. A dificuldade existia naquele lugar. Só que esta mulher estava numa situação pior. Na casa dela praticamente não tinha nada. E como se não bastasse, chegou o esposo dela, faleceu, o esposo dela morreu, e o credor chegou para pegar o dinheiro, a dívida que o marido havia contraído. Mas só que aquela mulher não tinha dinheiro. E segundo o costume da época, não tendo dinheiro, levaria os filhos. Iria levar os filhos. Mas me chamou muita atenção aqui foi o seguinte, que o credor chegou, mas não entrou na casa daquela mulher.
O credor chegou, mas não levou os filhos daquela mulher. Às vezes as dificuldades chega a bater na nossa porta, bate no nosso portão, chega a bater na porta, mas não entra na nossa casa. Me chamou muita atenção esta situação aqui. O credor não entrou na casa daquela mulher. Muito pelo contrário, Eliseu mandou que ela fechasse a porta. Fecha a porta porque Deus irá resolver ou resolverá o seu problema. Deus resolverá o seu problema. E eu vejo isso dentro de uma situação nossa, que Deus também ele tem condições de resolver os nossos problemas. Eu não sei quem é o teu credor hoje. Eu não sei quem que está batendo a sua porta hoje, querendo tirar de você alguma coisa. Mas de uma coisa eu sei, que Deus não permite que o inimigo entre e acabe com a sua família. Deus não permite. Aquela mulher já havia perdido o marido. Aquela mulher estava numa situação de miserabilidade incrível. E agora veio esse credor para levar os seus 2 filhos. Mas Deus é tão maravilhoso que o credor chegou e não levou nada. Porque Deus supriu a necessidade daquela mulher. E o mesmo Deus que supriu a necessidade daquela mulher é o mesmo Deus que nós cremos, é o mesmo Deus que nós servimos. É interessante, vale a pena ressaltar quando ela diz, em um dos versículos aqui do capítulo 4, que fala assim, ó, o teu servo temia ao Senhor. No caso, o esposo dela temia ao Senhor. Então, quando nós somos servos do Senhor, quando nós verdadeiramente tememos ao Senhor, não temor de medo, mas servimos ao Senhor com integridade, com fidelidade, Deus jamais estará nos desamparando. Ele jamais nos desamparará. Jamais. O credor pode até bater na sua porta, o credor pode até chegar na nossa porta, mas existe um Deus que toma conta de cada um de nós. Aquela mulher chegou a pensar que estava no fundo do poço, em dado momento. E aí no slide ainda nos fala, apresenta-lhe sua situação e recebe de Deus uma grande bênção. Ela apresenta a Eliseu a sua situação e recebe de Deus uma grande bênção. O que esse slide, o que o texto nos ensina também a respeito disso? Que nós precisamos apresentar a nossa situação ao Senhor Deus. Em algumas situações, Deus pode até falar a você diretamente. Mas em outras situações, Deus pode enviar alguém para falar com cada um de nós. Não, mas eu não vou ouvir porque eu sei como sair desta situação. Aquela senhora poderia pensar o seguinte, vou esperar os meus filhos crescerem, eles vão trabalhar, e eles vão suprir a minha necessidade. Mas ela pensando assim seria um ledo engano. Por quê? Porque o credor estaria levando os filhos dela. E naquela época não havia, não vou dizer, pensão. Não havia uma pensão. O marido morreu, você passa a ser uma pensionista. Não, morreu, os filhos ajudavam, porque as mulheres tinham praticamente nenhuma vaga no mercado de trabalho. Não tinha espaço no mercado de trabalho. Eram apenas vistas como mais um ser. Tanto é que, no entendimento de alguns escritores, ou alguns teólogos, eles achavam que a mulher que não conseguia ter filho, mulher que não conseguia engravidar, era uma mulher que estava totalmente envolvida no pecado. Veja só a valorização da mulher ou das mulheres naqueles dias. Então, apresenta-lhe, essa mulher vai e apresenta a Eliseu a sua situação e recebe de Deus uma grande bênção. Eu não sei a situação em que nós estamos vivendo, que você está experimentando, o credor que tem batido a sua porta, mas creia que assim como esta mulher, que não tem um nome mencionado aqui na Bíblia, nós sabemos que existe um grande Deus, e este grande Deus quer nos revestir com as suas bênçãos. Aí,
o que ocorre neste outro slide? Surge uma pergunta do profeta. Surge a pergunta do profeta. Declara-me o que tens em casa. E nós encontramos aqui no próprio capítulo de número 4, capítulo número 4, versículo de número 2, que fala: declara-me o que tens em casa. O que você tem em casa? Certamente o Senhor Deus tem perguntado a você: o que está acontecendo contigo? Aquela mulher falou com Eliseu: olha, eu estou passando por dificuldade, o credor chegou aqui e quis levar o meu filho. E ele vira para ele e fala: o que você tem em casa? O que nós temos em casa? O que você tem a nível de apresentar o Senhor Deus como dificuldade? Como dificuldade. Nós podemos dizer, não está aqui, mas nós podemos dizer assim: ó, eu tenho a fé. Eu tenho a fé. Então aquela mulher declara para Eliseu o seguinte: eu tenho em casa uma pequena botija de azeite. Aqui surge uma realidade que às vezes as pessoas não querem encarar, é não compartilhar as suas necessidades. Muitos cristãos passam por momentos aflitivos, mas não compartilham as suas necessidades. E aqui fala assim: tem uma pequena botija de azeite. Uma pequena botija de azeite. E que mais aquela mulher tinha? Quando Eliseu lhe faz a pergunta, ela diz também que tinha um grande Deus. Ou melhor, subentende-se que ela tenha dito para Eliseu: eu tenho um grande Deus. Tenho uma vasilha pequena de azeite, mas eu tenho um grande Deus. Essa deveria ser também a nossa resposta para quando Deus nos arguísse, Deus nos perguntasse sobre a situação que nós estamos vivendo. O que você tem em casa? Eu tenho a minha fé, ou eu tenho ainda coragem, eu tenho ainda esperança, mas acima de tudo, eu tenho um grande Deus, que é capaz de suprir todas as minhas dificuldades, todas as minhas necessidades. O profeta lhe faz essa pergunta, o profeta fez essa pergunta, Eliseu fez essa pergunta à mulher: o que você tem em casa? Não tenho praticamente nada. E é justamente às vezes isso que nós respondemos para o Senhor Deus: não tenho mais forças. Não tenho mais forças. Não sei onde buscar forças para continuar enfrentando esta situação. Não sei onde buscar força. Não sei como encontrar força para isto. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu estou me colocando à disposição, que eu me coloco à disposição. E esta visão não deveria ser apenas daquela mulher. Esta visão deveria ser de todo servo do Senhor. Todos nós. Todos nós. Tenho poucas coisas, mas eu tenho um Deus tremendo, eu tenho um Deus grandioso. Eu tenho um Deus que vai me ajudar a sair dessa situação. Aquela mulher tinha uma pequena vasilha de azeite, mas tinha também uma certeza enorme: eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Acabamos de entoar ainda há pouco aqui, falando que Deus é santo, santo, santo. E entoamos aqueles que fecharam os seus olhos, aqueles que introspectaram este hino, começou a elevar, a colocar a sua mente no trono da graça, no trono da glória, e começar: Senhor, somente Tu és santo, Senhor. Somente Tu pode resolver as minhas situações, as minhas aflições. E aquela mulher estava diante de alguém que lhe trouxe uma mensagem da parte de Deus. Alguém que foi enviado pelo Senhor Deus para ajudá-la, para ajudar os seus filhos. Nesse slide seguinte nos fala a respeito o conselho do profeta. O que o profeta aconselhou àquela mulher? Instrução necessária para uma grande mudança em sua vida. Às vezes nós buscamos na palavra e até encontramos dentro da palavra instrução necessária para uma grande mudança em nossas vidas. Mas também em algumas situações muitos passam
por cima dessas grandes instruções essas necessárias. E aqui o conselho do profeta foi que, olha, saia e busque vasilhas para que eu possa preencher com azeite. Feche a porta, mas manda os seus meninos buscar vasilhas. E aqui mais adiante vamos falar a respeito desses meninos e dos vizinhos também, da participação desses vizinhos. E o conselho do profeta, ela deu crédito. E o que muitos cristãos precisam é dar crédito à palavra do Senhor, porque são fatos narrados ou relatados que às vezes imaginamos que aconteceu lá atrás, em tempos idos. Mas o que aconteceu na vida daquela mulher através do profeta Eliseu pode acontecer nos nossos dias, não com os mesmos personagens, mas com o mesmo Deus. Com o mesmo Deus. Eu preciso entender isto. Nós cristãos, envolvendo o mundo evangélico, o mundo evangélico, nós precisamos entender isto. Que Deus não vai levantar um Eliseu, trazer um Eliseu para nos falar da sua palavra, trazer instrução da parte de Deus. Mas Deus tem condições de levantar outras pessoas, outros servos, para nos falar a respeito dessa instrução. Ou mesmo nós encontrarmos, dentro da orientação do Espírito Santo de Deus, encontrarmos dentro da palavra instrução para que nós possamos sair destas dificuldades, para que o credor não leve vantagem sobre nossas vidas. Mas aquela mulher se deixou levar pelo conselho do profeta. E o conselho do profeta sempre é um conselho bem direcionado. Às vezes não entendemos o conselho do profeta conforme nós ouvimos. No domingo, quando foi falado a respeito de Naamã, Eliseu não chegou ali para curar Naamã. Às vezes nós não queremos dar crédito à voz do profeta. Não queremos dar voz, não queremos dar ouvido, melhor dizendo, o que está contido, o que contém aqui na palavra do Senhor. E às vezes, dentro desse mundo evangélico, muitos também não dão crédito do que é proclamado pelos púlpitos, ou dos púlpitos, pelos pregadores da palavra. Eu preciso dar crédito. Eu tenho que dar crédito. Porque através dessa instrução, que é necessária para uma grande mudança em sua vida, para que haja mudança também em nossas vidas. Houve mudança na vida daquela mulher? Sim. O texto nos fala que houve uma grande mudança na vida daquela mulher. E da mesma forma o Senhor Deus pode realizar uma grande mudança em nossas vidas também. Mas o que eu preciso fazer a nível de obediência é eu ouvir os conselhos do profeta. O profeta, neste caso, não está sendo o pastor neste momento. O pastor não é o profeta. Eu não estou falando da figura do pastor. Deus ele pode levantar uma outra pessoa para falar ao teu coração. Mas neste momento ele está me usando para falar ao teu coração. Mas existem situações que às vezes nós não estamos na igreja. E estamos passando por um momento aflitivo. E Deus pode colocar alguém ao teu lado para falar, para dar um conselho. E um conselho de uma instrução necessária para uma mudança em nossas vidas, para uma mudança em sua vida. Então aquela mulher, ela parou e começou a ouvir e cumpriu o conselho. Ela foi obediente. Lembra no princípio quando nós falamos que a obediência antecede as bênçãos? Ela foi obediente. Por ser obediente, ela foi abençoada, ela foi alcançada pelas bênçãos do Senhor, por ser obediente. E nós sabemos que em todas as áreas da nossa vida, a obediência está acima de tudo. Se eu quero conseguir alguma coisa na vida, eu tenho que ser obediente. Se eu quero conseguir alguma coisa na vida, eu tenho que ser obediente. Aqueles que serviram o exército, não sei quantos aqui serviram o exército ou passaram pela vida militar, se você não for obediente ali dentro, se for uma pessoa indisciplinada, você só terá pernoite, você de repente vai pegar uma cadeia e tudo isso vai para a sua ficha. E quando você for fazer uma prova para uma graduação dentro da corporação, aquilo ali vai pesar muito, por ser uma pessoa que não era obediente, uma pessoa indisciplinada. Não cumpria o que as pessoas, que os superiores
lhes passava como uma regra para uma boa conduta. E isso também acontece dentro do meio evangélico. As pessoas que não são obedientes ao Senhor não têm muito a ganhar. Já ouviram aquela expressão, dão murro em ponta de faca? Dão murro em ponta de faca. E muitos chegam até a dizer o seguinte: olha, eu sou crente há tanto tempo. Crente até o diabo é. Crente até o diabo é. Agora a diferença é ser servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor há tanto tempo, mas eu não consigo nada na vida. Mas será que essas pessoas que agem desta forma, que pensam assim, que falam assim, são pessoas obedientes? Não, eu sou obediente ao meu Deus, mas não obedece aos pais. Quem tem filhos adolescentes, jovem, de repente, já experimentou essa situação. O que a Bíblia nos fala, nos ensina a respeito dessa situação? Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na face da terra e tudo lhe vá bem. Tudo lhe vá bem. Então a obediência está acima de tudo, irmãos. Principalmente na vida cristã. Quando eu sou um cristão obediente, eu só tenho a ganhar com o Senhor Deus. Só tenho, sabe, não vou dizer que Deus vai olhar para mim de uma forma diferenciada, porque Ele nos olha de uma forma igual. Mas aqueles que buscam o Senhor com a maior intimidade e são obedientes à sua palavra, essas pessoas partem na frente, saem na frente, porque são obedientes. Nesse outro slide nos diz o seguinte: a operação do Senhor. Viam que o Deus de sua mãe é real e que cuidava deles. A operação do Senhor. Então, quando nós colocamos aqui que viam que o Deus de sua mãe é real e que cuidava deles, eu estou falando aqui a respeito dos filhos. Aqueles meninos que ali estavam, dentro daquela casa. E certamente quando o credor chegou, aqueles meninos tomaram conhecimento também. Tomaram conhecimento. Mas só que eles conseguiram ver que o profeta chegou, o profeta falou, o profeta ensinou. E agora eles saem para buscar vasilha, eles viram que Deus foi capaz de fazer na vida daquela família. Então veja a importância nossa em relação à vida dos nossos filhos. Nós somos um espelho, nós somos um reflexo na vida dos nossos filhos. De repente na vida dos nossos pais. Quem tem pais que não é evangélico, os pais não são evangélicos, nós somos um espelho na vida deles. Nós somos um espelho na vida daquele esposo que não é evangélico. As irmãs podem ser um espelho na vida daquele esposo que não é evangélico, e aquele esposo pode ser um espelho na vida daquela irmã que não é evangélica. E estas crianças puderam ver o que Deus estava fazendo dentro daquela família, o que Deus fez no meio daquela família. Eles foram testemunha ocular dos fatos. E eles cresceram, eu creio que após esse episódio, eles cresceram com esta visão. O Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, que já é morto, mas o Deus do meu pai é um Deus que supre as nossas necessidades. É um Deus que é capaz de resolver os nossos conflitos. Eu creio que esses meninos, eles cresceram, chegaram à fase jovem, à fase adulta, mas com este entendimento. Deus, Ele é capaz. Mas para que isso venha a acontecer, para que isso possa ocorrer, é necessário que eles vejam a obediência nossa em relação a Deus. Que eles possam ver, que seja algo observável, não apenas falado, mas algo observável, não apenas falado. Olha, Deus é bom, Deus é magnífico, Deus nos ama. Mas eu preciso demonstrar, eu preciso repassar para eles o que Deus já fez na minha vida, o que Deus está fazendo na minha vida, e o que Deus é capaz de fazer na minha vida. Aquela mulher que estava passando por aquele momento aflitivo, os filhos puderam ver a ação de Deus no seio, no meio daquela família. É assim que Deus age. E é assim que nossos filhos crescem.
As crianças, quando crescem num lar desestruturado espiritualmente, elas também crescerão desestruturadas espiritualmente. Mas a partir do momento que ela vê assim, poxa, mas Deus tem feito coisas grandiosas, ou fez coisas grandiosas na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na vida da minha avó e do meu avô. Deus fez coisas grandiosas. Então este Deus é capaz de mudar a minha vida também. Esse Deus é capaz de cuidar de mim também. Então, quando o texto fala aqui a respeito dos meninos, eu comecei a pensar a respeito da vida futura deles, em relação ao compromisso com Deus, em relação à obediência a Deus. Eles não foram obedientes somente à mãe dele, quando a mãe falou assim, ó, vai e pegue os vasos com os vizinhos. Não foram obedientes somente à mãe. Mas no futuro eles seriam obedientes a Deus, porque eles viram que a obediência antecede as bênçãos. E eu penso desta forma, e a Bíblia nos orienta, me orienta neste jeito. No momento atual, é o outro slide que nos fala, o momento atual. O profeta, quando eu falo aqui o momento atual, já é contextualizando todo aquele cenário. É contextualizando todo aquele cenário. É colocando em nossos dias aquele cenário. Pegando cada personagem, cada situação e fazendo um comparativo com os nossos dias. Contextualizando o que nós lemos aqui. O momento atual. Esse momento. O profeta. Quem era o profeta para esses dias? Representa o Senhor Jesus. Ele é o grande profeta. É o grande profeta para os dias atuais. Eu preciso crer em Jesus. Nós, aqui, que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, estamos salvos. Porque nós cremos no unigênito Filho de Deus. Nós cremos no profeta. Não vou falar que profeta maior, porque senão vamos entender como profeta maior e o profeta menor. Mas cremos no profeta. E esse profeta aqui representa o Senhor Jesus nesses dias. Ele é capaz de mudar as nossas vidas. Ele é capaz de mudar a vida de outras pessoas, de tantos quantas queiram ter a vida mudada. Então o profeta representa nesses dias o Senhor Jesus. Porque somente Ele é capaz de transformar a nossa vida. Em obediência a Ele, podemos ter uma vida nova. Portanto, agora aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Jesus, o profeta aqui é representado como pelo Senhor Jesus, no momento atual. A mulher representa a igreja. A mulher representa a igreja. Porque como que a mulher representa a igreja? Como que vamos explicar isso aqui? A dificuldade que aquela mulher estava passando. Será que aquela mulher estava passando sozinha por aquela dificuldade? Será que ninguém na igreja hoje passa por dificuldades? Quantos de nós aqui passamos por dificuldades? Quantos de nós aqui, eu não sei qual o credor que está batendo à sua porta, querendo levar o seu filho, querendo levar a sua filha, querendo levar o seu esposo, querendo levar a sua esposa. A mulher representa a igreja onde o Senhor Jesus não quer que nenhum se perca. Nenhum se perca. Aquela mulher representa a igreja. O lugar que traz alívio, um lugar que traz conforto. Quando eu falo igreja, aqui eu não estou simplesmente falando desse espaço físico. Não apenas do espaço físico. Existe aquela expressão que já foi veiculada, já foi falado por muitas vezes, que você consegue às vezes tirar uma pessoa da favela, mas não consegue tirar a favela de dentro da pessoa. Então o fato não é porque eu sou membro de uma igreja, que eu sou uma pessoa totalmente transformada, totalmente modificada. Não. Essa mulher aqui representa a igreja porque na igreja nós encontramos pessoas em dificuldades, pessoas que precisam de ajuda. E aquela mulher estava precisando de ajuda, e quantos cristãos que estão dentro da igreja estão precisando de ajuda? E a igreja tem que estar de olhos abertos para poder ajudar essas pessoas. Os profetas que somos nós precisamos estar com os olhos abertos, com as mentes abertas, para poder ajudar essas pessoas.
A igreja não é um lugar apenas de bem-estar, um lugar aconchegante, um lugar que tem a coinonia, a comunhão, ela nos envolve. Não, a igreja é um lugar de tratamento, é um lugar onde podemos ver que realmente existem aqui dentro pessoas que passam por dificuldades. Aquela mulher era uma serva do Senhor também, o marido dela também era um servo do Senhor, mas a dificuldade chegou até a porta daquela mulher. E será que a dificuldade nunca chegou na sua porta? Será que a dificuldade nunca chegou na minha porta? Será que a dificuldade nunca chegou em nossas portas? Então aquela mulher representa a igreja. E aquela mulher, por ouvir a voz do profeta, aquela mulher teve uma vida transformada, uma família transformada. E por nós ouvirmos, como igreja, precisamos ouvir a voz do profeta também, que é o próprio Senhor Jesus, e o que está contido nessa palavra, o que contém nessa palavra. Precisamos ouvir. A igreja, aquela mulher representa a igreja. O azeite que Eliseu, que aquela mulher falou que tinha pouco azeite, só tinha uma vasilha, uma pequena vasilha com azeite, representa a bênção do Espírito Santo. Quanto mais eu me coloco à disposição do Espírito Santo, maior vai ser a bênção sobre a minha vida. Quanto mais eu me demonstro que eu sou servo do Senhor, que eu me coloco à disposição desse Espírito Santo, maior serão as bênçãos que virão sobre a minha vida. Eu preciso entender que existe o azeite. Eu preciso entender, no momento atual, eu preciso entender que existe um Espírito Santo que quer trabalhar em nossas vidas. E quanto mais eu me coloco à disposição desse Espírito, mais eu tenho a ganhar, irmãos. Mais eu tenho a lucrar. Maiores serão as minhas oportunidades quando eu me entrego, eu me coloco à disposição de Deus. O profeta representa o Senhor Jesus. No caso era Eliseu. Para os nossos dias, é o Senhor Jesus. A mulher, naquele dia, hoje representa a igreja. Porque a necessidade chegou até a casa dela. Mas a palavra também chegou até aquela casa. E o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Eu sou crente, sou um cristão. Mas se ninguém consegue observar a ação do Espírito Santo em minha vida, se ninguém consegue observar a ação do Espírito Santo na minha vida, vai ficar difícil, irmãos. Porque conforme já falei em algumas situações aqui, o Espírito Santo, em algumas situações, ele deixa de ser o senhorio para ser o inquilino. Ele deixa de ser o senhorio para ser o inquilino. E às vezes você que já teve a oportunidade de alugar alguma casa, algum imóvel, você sabe que alguns inquilinos, quando saem, as paredes ficam toda furada. Alguns levam até lâmpada, levam torneira, levam algumas coisas, alguns inquilinos. E às vezes também a vida de muitos cristãos está na mesma situação. Ao invés de ser o senhor, de ser o dono daquele imóvel, passa a ser o inquilino. E o Senhor, ele só age, a Bíblia nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E por sermos o templo do Espírito Santo, nós temos que fazer de tudo para manter este templo limpo. Temos que fazer de tudo. Não estou dizendo que nós estamos totalmente limpos. Não estou dizendo isso, mas temos que fazer de tudo. Onde eu ver um pouquinho de poeira, tiro essa poeira daqui. Aí já não tem mais poeira aqui na minha vida, nesse templo. Mas ainda existe um pouco de poeira aqui. E o que eu preciso fazer? Retirar um pouco dessa poeira também daqui. Eu não sei quantos esposos aqui já teve a oportunidade de arrumar a casa. Não sei quantos esposos já tiveram a oportunidade de arrumar a casa. Você vai, varre o chão, você vai, passa o pano úmido no chão, você fala assim, está impecável. Lava a louça, enxuga os talheres, enxuga os pratos, está impecável. E de repente a esposa vem, e aí filho? Você arrumou a casa direitinho? Poxa, você me ajudou hoje, levantou com a disposição para me ajudar.
Não, fiz tudo, hoje certinho. Aí a esposa chega, lá no cantinho do móvel, passa assim, ó, o dedo, poeira. Ou então arrasta o sofá, por trás do sofá, por trás do sofá está tudo sujo. Tem muita sujeira por trás do sofá. Trazendo para a nossa realidade, trazendo para o mundo espiritual. Assim também funciona a nossa vida, ou a vida de muitos, me perdoem, a vida de muitas pessoas. Existe uma aparente limpeza, ou uma limpeza aparente. Uma limpeza aparente. Mas existem alguns cantos que precisam ser limpos. E aí, quando eu tenho que limpar esta casa, às vezes, alguns esposos, de repente, podem até não entender. Por que ela tem que colocar a cadeira em cima da mesa? Por que tem que arrastar o sofá para o meio da sala? Por que tem que tirar o tapete para poder varrer a casa? Às vezes nós não entendemos. Alguns homens, né, não entendem esse comportamento das esposas a nível de limpeza. Mas onde nós menos podemos imaginar, está a sujeira. E as esposas, elas sabem perfeitamente onde encontrar a sujeira. E o Senhor Deus também sabe perfeitamente a área que precisa ser limpa em nossas vidas. E às vezes, pasmem, nós, homens, ou melhor, alguns homens, varrem assim, sabe, tá tudo limpo. Está tudo limpo. Querendo enganar a esposa. Querendo enganar a esposa. Mas a esposa sabe perfeitamente que onde está a sujeira. E o nosso Deus também, ele sabe perfeitamente onde está a sujeira. E por sermos o templo do Espírito Santo, ele sabe perfeitamente onde está a sujeira. E aqueles que têm um hábito de limpar uma casa, dar uma geral, uma faxina numa casa, alguns dizem que não se consegue dar uma faxina numa casa em um único dia. Muitos dizem que é incapaz de dar uma faxina mesmo em uma casa em um único dia. A mesma coisa eu quero falar em relação à nossa vida espiritual. Não pense que da noite para o dia sua vida será mudada, totalmente mudada, e você não vai ter mais nenhuma sujeira para tirar. É fator tempo. Deixar que Deus vai trabalhando. Deus vai agindo. O Espírito Santo de Deus vai agindo. E vai limpando cada vez mais esse templo. Vai limpando cada vez mais esse templo. Existe até uma ilustração que um servo chegou perto do seu senhor, um discípulo chegou perto do seu discipulador, e o discipulador falou com ele o seguinte, olha, ele fala, o discípulo fala assim, olha, eu gostaria de saber o que fazer para mudar a minha vida. Eu sou um discípulo. Eu acompanho todos os seus ensinamentos. Mas eu preciso, alguma coisa precisa ser mudada na minha vida e eu sinto isso. Existem coisas na minha vida que têm que ser mudadas e eu sei perfeitamente disto. E aquele mentor ou aquele discípulo falou para aquele mentoriado ou então aquele discípulo, falou o seguinte, olha, está vendo esse cesto aí, esse tipo um balaio, não sei quantos aqui sabem o que é balaio, um cesto. Pega esse cesto, desce, vai lá embaixo no rio e traga ele cheio de água para mim. Cheio de água para mim. E aquele rapaz pegou aquele cesto, ou aquele balaio, e desceu até o rio. Ele enchia o balaio, aquele cesto, mas só que quem conhece esse material, quem conhece esse vasilhame, sabe que existe espaços ali. Quando ele levantava, a água ia escorrendo. E na medida que ele ia caminhando, chegava lá em cima, perto do seu mentor ou seu discipulador, não tinha nenhuma água. E o mentor ou o discipulador falava o seguinte, desça novamente e pegue mais água. E o rapaz fez por diversas vezes esta viagem. Ia lá embaixo, pegava, tentava trazer água até o seu discipulador, o seu mentor, mas quando chegava lá em cima, não tinha nenhuma água. E o discipulador ou o mentor perguntou a ele, e aí? O que você aprendeu? Ele disse, eu aprendi que eu não consegui trazer água. Não consigo trazer água. Eu não fui tão rápido para trazer água. Você só notou isso? Ele, não, eu notei também uma outra situação. O que você notou também? Bem, eu notei que quando eu peguei esse balaio estava todo sujo.
todo empoeirado. E cada vez que eu subia com o balaio, ele vinha mais limpo. Ele vinha mais limpo. E agora, como você vê o balaio? Está 100% limpo. Não tem água, mas está 100% limpo. E aquele discipulador falou o seguinte: a minha intenção era justamente esta, te mostrar. E eu sabia perfeitamente que você não ia conseguir trazer a água. Mas eu queria que você percebesse que Deus age na nossa vida desta forma. Ele vai nos limpando aos poucos. Nós só chegaremos à estatura de um varão perfeito quando nós chegarmos nos céus, irmãos. Enquanto estivermos aqui é como um laboratório. Nós estamos sendo preparados para chegarmos de uma forma bem limpa diante do Senhor. Uma noiva ataviada, uma noiva limpa diante do Senhor. Quando nós tivermos um encontro com o Senhor, chegarmos limpos diante dele. Mas existe esse preparo, a necessidade deste preparo. Então nós vemos aqui a pessoa do Espírito Santo, o azeite como a pessoa do Espírito Santo. Então, só fazendo a comparação do texto que nós lemos, do profeta, da mulher, falamos sobre os meninos e falamos também sobre o azeite. Isso aqui só trazendo, uma aplicação do texto que nós lemos. Trazendo para a nossa vida, para as nossas vidas. E já partindo para a conclusão, a única coisa que Deus pede ao homem é o seu coração. A única coisa que Deus pede ao homem é o seu coração. Tanto é que temos o versículo que fala: filho meu, dá-me o seu coração. Dá-me o seu coração. O que é dar ao coração? É uma entrega total. Senhor, eu quero ser teu servo. Senhor, eu quero ser o teu filho. Então, a única coisa que Deus pede ao homem é o coração. Lembra daquele texto que a palavra nos mostra a respeito do jovem rico? Que o Senhor Jesus fala assim: vai e vende tudo que tens. Aí você volta e segue-me. E aquele jovem ficou muito entristecido, porque a visão maior dele estava nos bens, não no Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus estava experimentando, estava trabalhando o coração daquele jovem. Então o que o Senhor Deus pede a cada um de nós: filho meu, dá-me o teu coração. O que é dar o coração para o Senhor nesses dias? Dar o coração é entender o amor de Deus, o amor que Deus tem por cada um de nós. É entender o amor que Ele tem por cada um de nós. Eu posso, conforme eu já falei por diversas vezes, eu posso me matar de tanto trabalhar aqui nesse santuário, de tanto trabalhar neste templo, mas se o meu coração estiver afastado, estiver longe do Senhor, de nada vai adiantar. Quantas pessoas já encontrei por aí pela rua e falam assim: olha, eu ajudei a construir aquele templo, eu ajudei a construir aquela igreja, mas e aí? Não, mas eu nunca fui batizado, nunca fui membro daquela igreja, mas eu ajudei. O coração dela, ele não entregou o coração para o Senhor. E de repente saiu daqui quase que com a mão cheia de calo, com a mão ensanguentada, mas nunca entregou o coração para o Senhor. Não estou falando para que os irmãos permaneçam assentados e não façam nada na igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você pode trabalhar, deve trabalhar. Deus precisa da sua mão de obra, mas acima de tudo, Ele precisa do teu coração. Ele quer o teu coração. Somente entregando o meu coração ao Senhor, entregando a minha vida ao Senhor. Aqui dentro da Bíblia, quando fala sobre o coração, é como fonte dos sentimentos. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus, para que então haja uma transformação na minha vida, para que haja uma mudança da minha vida. Muitas pessoas querem mudança na vida sem uma mudança no coração. Muitas pessoas querem uma mudança de fora para dentro, mas a mudança tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. Entender: Senhor, eu preciso de Ti. Diferentemente do credor que pede os maiores valores daquela mulher eram os filhos naquele momento, dentro do texto lido.
Os maiores valores daquela mulher eram os filhos que aquela mulher tinha. O credor quer isso. O credor, ele quer tirar a nossa alegria. Ele quer tirar aquilo que nós tanto amamos, aquilo que nós tanto queremos, aquilo que nós tanto sonhamos. O credor quer tirar isso de cada um de nós. E se aquela mulher, se não há intervenção divina, se Deus não age dentro daquela família, aquele credor levaria aqueles filhos. E aquela mulher ficaria entristecida ainda mais. Além de perder o marido, estaria perdendo os 2 filhos. Então o credor, ele quer tirar de nós os maiores valores. O que é tão valoroso para você? A sua vida. Sim, a sua vida é valorosa. Mas os seus sonhos têm um grande valor. Os seus projetos têm um grande valor. A tua fé tem um grande valor. Mas o credor aqui, nós podemos contextualizar como um inimigo das nossas almas. Ele quer tirar tudo de cada um de nós. A Bíblia nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para fazer essas 3 coisas: matar, roubar e destruir. O credor queria fazer isto com aquela mulher. Queria destruir. Queria acabar com aquela família. Destroçar ainda mais aquela família. E é justamente isso que o credor, e o credor hoje, não apenas uma pessoa. Às vezes nós imaginamos assim, é apenas o inimigo da nossa alma. É apenas Satanás, esse credor. Não. São tudo aquilo que o mundo oferece e que nos prende a ele. São os credores. E muitos se entregam a esses credores. Aos vícios. Aos adultérios. Se entregam a tudo isso. Mas lembre-se sempre, Deus quer nos limpar aos poucos, igual aquele balaio que eu falei aqui. Nos limpando aos poucos. Limpando aos poucos. Eu não sei, mas creio que nem todos aqui nasceram num lar evangélico. Nem todos aqui nasceram num lar evangélico. Muitos de nós aqui temos lembranças da nossa vida pregressa. Mas hoje somos novas criaturas. Conseguimos largar muitas coisas para trás. Porque verdadeiramente houve uma mudança em nossas vidas. Diferente do credor que pede os maiores valores, apresente ao Senhor sua vasilha vazia. Apresente ao Senhor sua vasilha vazia. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu estou necessitado de Ti. Senhor, eu não estou conseguindo levar a minha vida adiante devido a tantas dificuldades que eu tenho enfrentado, tantas dificuldades que eu tenho passado. Apresente ao Senhor sua vasilha vazia. Foi o que aquela mulher fez. Eu não tenho praticamente nada. E aqueles meninos saíram. E foram pedir a quem? Pedir aos vizinhos. Foram pedir aos vizinhos. Isso nos traz uma mensagem também muito grande, muito profunda. Porque na medida que aqueles meninos saíram para pedir uma vasilha aos vizinhos, eu creio que simplesmente eles não saíram, pediram a vasilha e voltaram correndo para casa. Eu creio que o vizinho perguntou, para que vocês querem essa vasilha? Não, porque o profeta Eliseu está lá em casa. E nós temos pouco azeite. E ele falou da parte de Deus que vai encher essas vasilhas. E o texto nos diz que o profeta falou, que Eliseu falou para aquela mulher o seguinte: olha, após você pagar todas as dívidas, você tornou aquela mulher uma empreendedora. Você vende o que sobrar. O que sobrar você ainda vende. O que sobrar você vende. Lembra da multiplicação dos pães? Quando houve a sobra daqueles 12 cestos? Houve sobra dos 12 cestos, porque houve uma entrega. Houve uma entrega. E aqueles meninos então saíram e conversaram com os seus vizinhos. E justamente isso que a igreja do Senhor, que somos nós, precisamos sair e falar para os nossos vizinhos, nossos amigos. Todos nós aqui temos amigos. Às vezes temos grupo de WhatsApp. E nesses grupos tem pessoas que não são evangélicas. Olha a oportunidade que Deus nos dá através do WhatsApp, através das mídias,
de evangelizarmos essas pessoas. Olha a oportunidade que Deus tem nos dado. E aqueles meninos foram até os vizinhos e pegaram essas vasilhas e trouxeram as vasilhas. E só reiterando o que eu falei aqui, eu creio que os meninos não chegaram naquela casa, não chegavam naquelas casas e falavam, olha, me dá aí um vaso qualquer, não importa o tamanho, mas eu quero um vaso. E virava as costas e saía correndo. Eu creio que eles falavam com alegria, olha, o profeta está lá em casa, Deus quer realizar um milagre lá em casa. Ele mandou buscar vasilhames. E esse é o papel nosso também de anunciarmos aos nossos amigos, às pessoas que se aproximam de nós. Existe um profeta chamado Senhor Jesus, e Ele quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa família, quer virar a página da história da nossa vida. Ele quer ajudar. Então, irmãos, voltando lá no segundo slide, não há azeite sem que se reúna as vasilhas. Não há azeite sem que se reúna as vasilhas. Deus tem dado a oportunidade a cada um de nós. Às vezes nós encontramos pessoas que falam assim, não, mas eu estou visitando a igreja. Não, mas eu estou visitando a igreja. Não, mas estou sempre na igreja, mas visitando. O importante não é apenas visitar a igreja. É importante se colocar à disposição para que esta vasilha que somos nós, esse vasilhame que somos nós, seja cheio do Espírito Santo. Porque uma vez que eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na minha vida. Então não há azeite sem que se reúna as vasilhas. Eu tenho que ser obediente. Obediente à voz do Senhor. Que o Senhor Deus continue trabalhando em nossas vidas. Que o Senhor Deus continue nos dando um entendimento sobre a sua palavra e demonstrando que a obediência antecede a bênção. A obediência antecede a bênção. Eu tenho que ser obediente primeiro para poder receber as bênçãos. Eu não posso querer receber as bênçãos para depois ser obediente. Ah, não, eu só serei obediente ao Senhor Deus se eu receber as bênçãos. Não, não funciona desse jeito. Primeiro eu tenho que demonstrar a minha obediência. Eu sou um servo do Senhor. Posso não ter nada hoje, mas amanhã, cada um de nós aqui, ou muitos dos irmãos que aqui estão nesta noite, é só pensar como foi a nossa infância. Só pensar como foi a nossa infância. Só pensar como foi a nossa infância. E o que nós conseguimos hoje. Não conseguimos quantias vultuosas, não conseguimos muito dinheiro, mas nós conseguimos uma família. Nós conseguimos uma profissão. E através dessa família, nós somos abençoados por esta família. Através dessa profissão, podemos ser abençoados por esta profissão que Deus nos deu. Que ninguém nasce assim ou não, eu sou profissional nesta área. Ninguém nasce assim. O tempo vai passando e Deus vai nos dando a oportunidade de nós crescermos. No conhecimento. Em algumas áreas. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, que o Senhor Deus continue nos dando entendimento da sua palavra e que sejamos sempre obedientes, que possamos ouvir o chamado do Senhor. O Senhor está falando comigo, então eu tenho que ser obediente à voz do Senhor. Eu tenho que atender o chamado do Senhor. Amém, irmãos? Amém.